E o que eu peço para os professores, na verdade, quando a gente fala de não julgamento, são coisas que eu sei que não são fáceis, mas eu vou falar rapidamente quais são. A primeira delas é a gente fazer um esforço de não julgar os pais das crianças. É uma tendência, quando eu tenho um aluno com um problema dentro da minha sala, muitas vezes eu entender que a culpa é do pai dessa criança, da mãe dessa criança. E ainda que isso seja verdade, o que a gente mostra é que muitas vezes isso não facilita o processo, porque a criança muitas vezes tem uma lealdade, ainda que inconsciente, com esse pai. Ela, a criança, pode reclamar do seu pai, mas quando ela percebe que um professor tem um olhar crítico ao pai, isso, de uma maneira geral, cria uma dificuldade no processo de aprendizagem. A gente fala isso também para os pais das crianças nos encontros que a gente tem. Olha, enquanto seu filho estiver nessa escola, não critique essa professora ou essa escola. É a melhor professora e a melhor escola do mundo para a sua criança, porque enquanto ela estiver estudando lá, essa é a única escola da criança, até o dia que ela quiser sair. Então, a gente pede para os professores e para os pais buscarem uma parceria onde, ao invés de olhar quem é culpado do quê, a gente se alie para fazer o processo da aprendizagem fluir melhor. Uma segunda questão de onde é o lugar de força da professora é sendo somente a professora. Isso não é fácil. A gente vê muitos professores, até por amor, vendo seus alunos ali em situação muito dramática, às vezes, e aquilo cria uma aflição muito grande, e a professora, às vezes, também se culpa de não estar dando conta daquilo, de não estar conseguindo fazer com que aquela criança aprenda, e às vezes ela acaba se colocando num lugar que é mais do que ser professora, quase como ser a mãe daquela criança, e aí muitas vezes ela não dá conta, porque é muito pesado, já é pesado ser uma professora com todas as atribuições, então cada um no seu lugar. O professor, ao meu ponto de vista, eu como professor, o meu lugar de força é sendo só o professor, eu também sou professor. E por fim, para fechar, esse lugar de força é uma reflexão que a gente faz também de trazer uma reflexão para cada um de nós da relação que nós temos com os nossos pais. Porque, na verdade, os nossos pais, eles são a origem de onde nós somos. O fato da gente ter um olhar de não crítica a eles não significa que a gente tenha que fazer o que eles querem, mas a gente, pelo menos, olhar para eles como a fonte de onde a gente recebeu a vida. E esse olhar também, a gente vê isso, essa conexão com os pais das crianças e com os nossos pais, tem um efeito dentro da sala de aula. Eu fico por aqui, agradeço a Rejane, a Marcela e a Beth por esse espaço aqui de diálogo junto à Segunda CRE. Para mim é uma alegria, no dia 15, estar rodeado de professores aqui e vamos seguindo em frente. Muito obrigado, depois nós vamos saudar todo mundo que está aqui no canal YouTube, que está aqui dentro da sala do Zoom e vamos seguir em frente. Quem vai falar aqui com a gente hoje também é uma pessoa que eu admiro de amor também, né? É a professora, é a diretora da escola do CIEP, Agostinho Neto, mas antes de tudo é uma professora. Então, por favor. Gente, boa noite, muito bom estar aqui. Eu sou terrível porque eu adoro falar das coisas que acontecem no CIEP. Eu acho que é o meu maior assunto, né? Talvez o único, porque aí é um pouco trágico. Mas eu queria dar parabéns a todos os professores, agradecer a oportunidade de falar de mais um trabalho que deu super certo na nossa escola. O CIEP ele já tem, assim, já de tradição, essa abertura, né, para novos projetos, novas possibilidades. A equipe toda é muito inquieta, então a gente está sempre buscando soluções, como é que a gente vai melhorar isso, como é que a gente vai vencer aquilo. E a gente já tinha uma parceria muito antiga com o Girassol, né? Mais de 25 anos que eles estão lá na escola e tratando, tanto acompanhando as crianças quanto as famílias, e de lambuja atendendo os professores, né? Então, a gente, de vez em quando, tinha nossas rodas de conversa e presentes em todas elas a nossa angústia, né?
do aluno, com as questões dele, o tempo que a gente levava nas salas de aula para diminuir o número de brigas, as discussões, e como é que a gente vai fazer isso, e que eles têm que aprender a se respeitar mais, e como é que a gente trabalha essas coisas. E aí o Girassol nos brindou com o Rinaldo. E aí o Rinaldo veio conversar comigo num posto de gasolina, porque ele não conseguia um tempo para falar comigo, uma corrida louca. Aí ele falou, não, agora a gente se fala. E aí ele trouxe a proposta, então, de apresentar, de trazer essa oficina de mediação de conflitos para a nossa escola. Como é de praxe também, a gente leva todas as propostas que surgem para o grupo de professores, para ver o que eles acham, se tem fundamento, se não, se vale a pena. E os professores lá são como eu também, abraçam todas as causas. Não, é para melhorar? Vamos nessa. E aí o Rinaldo veio e participou com a gente, nós tivemos vários momentos, né, vários encontros, e aí vocês imaginam todas essas questões que ele trouxe aqui, que ele falou, né, da gente não se sentir mais do que professor do aluno, da gente não julgar a situação daqueles pais, daquelas mães, das crianças, do que eles estão vivendo. Isso tudo tira a gente muito daquilo que a gente vinha fazendo, né? Faz você se posicionar de outra forma. Uma das dinâmicas que ele usava, inclusive, era fazer rodas, você trocar de lugar, um está aqui, o outro está ali. Agora, como que você está vendo essa situação? Então, ele balançou mesmo, geral, tirou todo mundo da zona de conforto e fez a gente repensar a nossa prática, rever as coisas com outros olhos, né? E isso, assim, foi muito bacana. Nós trouxemos muitas questões, a gente ficava, às vezes, uns dias de discussões bem acirradas, né? Mas não tem como, mas como que eu vou lidar com isso? Não sei o quê. E a ideia era que, então, todos os professores que estavam fazendo parte daquele grupo pudessem levar aquele conhecimento, aquela prática para as suas salas de aula. Então, esse foi o primeiro momento. E depois, então, o Rinaldo, a gente fez essa dinâmica toda e os professores praticando aquilo com os seus grupos e trazendo questões. E aí a gente começou a elencar algumas turmas que estavam mais precisadas dessa mediação e ele, então, começou a interagir com as famílias, com as crianças, né, em casos específicos, e foi muito bom o resultado. Cada turma saía uma proposta totalmente diferente, né, que eles reagiam de forma diferente e as coisas iam tomando um outro vulto. Então, assim, e o comentário, a gente ia encontrando com as crianças e vendo nas salas, entrava nas salas, ele faz uma parte, estou eu tirando a cereja, Rinaldo, depois você puxa a minha orelha, ele faz um desenho das famílias, né? Cada criança com a sua família, aquilo é trazido para dentro da sala. Então, nas janelas, as famílias todas presentes. E aí, assim, as crianças comentando aquilo, a reunião de pais, os pais olhavam e se olhavam, o professor apresentava, olha, vocês estão aqui na sala, junto com a gente, todo dia, como está acontecendo agora na quarentena, né? Está o professor, o aluno, a família, está todo mundo junto. Então, isso foi dando uma força no grupo, para a turma, mas aí a Ana Paula vai poder falar melhor que eu, que ela viveu ali no miudinho. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, um dia eu estava conversando com uma aluna e aí ela falou assim, tia, a gente tem prova. Eu falei, nossa, e você estudou? Ela, estudei. E você está nervosa? Ela, não fico mais nervosa, não. Aí eu falei, não fica mais nervosa, não? Ela, não, eu agora não me sinto mais sozinha. Você sabia que a gente tem um fio invisível que liga o nosso pai, a nossa mãe, a gente? Então, nunca mais eu me senti sozinha, nunca mais eu fiquei nervosa. Eu não sei qual das gêmeas, se era a Ana Júlia ou a Ana Clara Alcântara. Mas, dali para frente, a vida dela mudou. Ela é nossa aluna até hoje e a gente sente nela uma autoconfiança, uma tranquilidade, uma serenidade de fazer as coisas. Então, às vezes, uma fala, uma experiência que aquela criança vive, de fato é transformadora. Então, estou aqui, agradeço, Rinaldo, o trabalho. Nunca mais largamos do pé dele. Ele fez um fio invisível com a gente também, que vira e mexe, a gente cata ele. Rinaldo, estamos precisando de você aqui. E a gente vai se ajudando na medida do possível. Então, obrigada, Rinaldo, pela experiência maravilhosa
que você proporcionou. Ficamos muito felizes de poder ter vivenciado isso e sentimos o resultado até hoje na escola. Muito bacana. Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Sabe o que eu pensei agora, né? É que são esses fios que fazem essa rede. Nós fazemos todos parte dessa rede, né? Nós aqui estamos fazendo uma rede. Por falar em fio, professora Ana Paula Ruth, pode pegar esse fio que a professora Márcia acabou de jogar? Oi, pessoal, boa noite. Primeiro eu quero parabenizar todos os meus colegas, pelo dia de hoje, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede e principalmente de ter sido professora do CIEP, que tanto contribuiu assim, para minha identidade como professora. Eu sempre falo professor, a gente está sempre se constituindo, a gente se constitui o tempo todo. Cada aluno, cada professor que é nosso colega, cada conversa, a gente está ali montando esses pedacinhos da nossa identidade enquanto professor, E queria agradecer a Márcia também pela oportunidade de realizar esse trabalho também com essa turma do CIEP, Eu digo que a Márcia é minha eterna diretora sempre. O CIEP é um espaço muito legal. Atualmente eu estou de licença, mas até agosto eu estava trabalhando como assistente 2 da gerência de educação da terceira CRE, depois dessa experiência no CIEP como professora, E que foi uma experiência muito rica. O que acontece, então? Essa turma que a gente teve em 2018 foi uma turma muito especial, assim. Foi uma turma que vinha de um histórico de fracasso escolar, com crianças com muita dificuldade de aprendizagem, crianças com problemas de relacionamento, crianças das mais diversas famílias, dos mais diferentes contextos, Então, assim, foi um susto e ao mesmo tempo foi uma turma, assim, que até hoje, para mim, foi a que mais me marcou, assim, e em parte também por esse trabalho que o Rinaldo nos orientou na realização, Então, assim, o que eu pude observar com essa mediação que foi sendo feita com a turma do decorrer do ano, Marcou muito eles essa experiência com os pais, Trazer essa família para dentro da sala. E me marcou muito também, enquanto professora, o Rinaldo está sempre falando para mim, tu tem que te despir do julgamento, Então, assim, a gente às vezes sabe que esse pai não foi legal, que esse pai bate na mãe, bebe, mas se despir desse rótulo, desse julgamento e trazer para a criança a importância desse pai na vida dela, Que ele falava para mim, a criança é parte do pai e parte é a mãe, E se não fosse aquele pai, aquela mãe, ele não existiria. Então eu tentava trazer isso para eles também, Quando a gente conversava. E eu lembro que essa atividade da família, eles tinham que fazer a sua família, tinham que colorir o desenho, depois eles tinham que recortar e colar. E até eu não tenho aqui para mostrar, mas na época eu fiquei com alguns trabalhos e a gente colou nas janelas e os pais tinham que estar por trás deles, porque os pais, eles, além de terem vindo antes para o mundo, antes deles, eles que cuidam da criança e não o contrário. E a gente sabe que muitas vezes a criança se sente responsável por aqueles pais, principalmente no contexto em que a gente atende, os nossos alunos. E eu lembro que uma vez um dos alunos dessa turma era um dos mais velhos, mas também ele conversava muito comigo. E ele falou assim, tia, eu não gosto do meu pai, por isso que eu pintei ele todo de preto. Eu não queria que ele existisse, ele tá preso. E ele batia na minha mãe, e ele tinha uma raiva, assim, desse pai. E aí eu falei para ele assim, porque o Rinaldo até já tinha conversado comigo sobre isso, aí eu já estava um pouco preparada para essa conversa. E aí eu falei para ele assim, Wallace, eu gosto muito do teu pai, porque se ele não fosse teu pai, tu não ia existir, e eu gosto muito de ti. Então, tu não ia estar aqui se não fosse ele. Então, eu acho que ele é legal, sim, Ele pode ter errado e pode estar pagando pelos erros dele agora,
mas se não fosse ele, tu não ia estar aqui. Então, olha que legal, né? E eu vi que ele ficou me olhando, sim, ficou pensando, mas eu notei que depois desse momento, todos aqueles episódios de agressividade que ele tinha, né? E de não conseguir muitas vezes lidar com a raiva que ele sentia, foram melhorando, né? E ele vinha conversar comigo. Então, assim, o quanto também esse perdão à ancestralidade dele, né? Ao que vem antes, melhorou a relação dele com as pessoas e foi uma turma que nitidamente a gente pôde observar, né? A Márcia também observou isso. Nitidamente a gente observou o quanto esse trabalho com a inteligência emocional deles afetou a aprendizagem, né? Então, assim, o quanto eles cresceram com esse trabalho. Esse dos pais, o fio invisível do coração, foi uma coisa que marcou muito eles. A primeira vez que a gente fez essa meditação, que eles tinham que falar com os pais, teve alunos que choraram, né? Então, assim, foi uma coisa que marcou muito eles. E com certeza esse trabalho dessa mediação fez toda a diferença na aprendizagem desses alunos. Tinham alunos que estavam há 4 anos no 3º ano e não tinham conseguido se alfabetizar. E terminaram o ano alfabetizados. E teve um aluno também que me marcou muito, o Arthur. Ele tinha sido meu aluno no 1º ano, em 2013, e estava sendo meu aluno no 3º ano, em 2018. Então ele estava, acho que era a 4ª vez dele fazendo o 3º ano. E ele fez uma redação no final do ano que era assim, eu achava que eu não ia conseguir aprender, porque eles tinham que falar sobre a história deles, né? E aí eu fiz o 1º ano, e aí no 1º ano eu era assim, no 2º ano eu era assim, assado. E aí eu fiz o 3º ano, e fiz de novo, e agora eu acho que eu vou conseguir, porque agora eu acho que eu fiquei inteligente. Então, assim, uma coisa que marcou muito, eu mostrei para a Márcia, a redação dele tinha 2 páginas, né? As provas de produção textual daquela turma foram muito legais. Assim, no 1º bimestre a gente tinha produções textuais de 1 linha, 2, e no 4º bimestre eles tinham tanto para falar que eles escreviam 2, 3 páginas, me pediam mais folha, né? Então foi uma experiência muito, muito legal, assim. Teve uma outra experiência que marcou muito com relação à autonomia deles, né? Essa autonomia diante dos conflitos, a conseguirem resolver juntos as coisas, né? Que foi o trabalho das regras e das compensações, né? Que acabou me tirando um pouco do papel de julgadora, né? Porque eles sempre me procuravam para ser a julgadora, né? A juíza do que tinha acontecido. E eles fizeram, o Rinaldo tinha trazido uma outra pessoa que trabalhou com ele nesse dia, eles fizeram um teatro em que ele fazia um pouco de bullying com a menina se irritava, dava um soco nele. E aí foi feita uma conversa sobre quem era o culpado, né? E as coisas, não, ele que é o culpado, ela que é a culpada. E aí o Rinaldo trouxe isso, assim, de conversar, né, sobre as regras de convivência, sobre as compensações de quem apanhou, que essa compensação de quem fez alguma coisa, não de julgar, mas que eles tivessem essa autonomia de, entre eles, conversar sobre isso, né? E aí eles fizeram as regras, a gente fez juntos as regras da turma e as regras tinham compensações. Então a vítima do momento tinha que escolher a sua compensação. E essa compensação foi feita por eles. Então eles disseram que podia ser um desenho, podia ser uma carta, podia ser uma figurinha. Na época era 2018, então estava no auge das figurinhas da Copa. Então era figurinha, era um abraço. E aí a vítima ia escolher a sua compensação. Então não era eu que ia dizer, você tem que dar um abraço. Às vezes a vítima não quer um abraço. Não quer nem olhar para o colega, que dirá um abraço. Então a gente foi fazendo essa conversa. E aí foi interessante que e tudo foi uma construção. Eu falo para vocês, parece que foi muito simples, mas não foi, né? Foi tudo uma construção de vários meses. Mas é engraçado que no último bimestre a gente começa a ver os frutos disso tudo, né? E aí no final do ano eles já estavam assim, eles brigavam. Não, tia, não precisa, a gente já está resolvendo aqui. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou escrever. A minha colega quer uma cartinha, ou quer não sei o quê.
E a maioria queria figurinha, óbvio, por causa do álbum da Copa. Aí um dia o Jonathan, que era um menino que brigava muito também, ele tinha muita dificuldade de se controlar. Quando ele estava bem, ele era um amor. Mas era alguma coisinha frustrar ele explodia. Ele não tinha muito controle sobre isso. Aí um dia ele veio para mim furioso. Tia, eu não tenho mais figurinha. Todo mundo quer minhas figurinhas raras. Agora eu não tenho mais como trocar as figurinhas. E eu disse para ele, Jonathan, olha só, tu vai ter que te controlar. Quando tu te sentir raiva, bate na parede, mas não bate no colega. Né? Rasga uma folha, né? Eu sei que é ruim, eu sei que às vezes a gente fica com raiva, mas tenta segurar, tenta direcionar a tua raiva para outro lugar, né? Se segura, não bate ninguém nesse momento. E aí foi engraçado que ele foi tentando fazer esse autocontrole, às vezes ele jogava alguma coisa longe, enfim, aí eu fui explicando para ele o que podia ou não fazer nesses momentos de raiva. Mas foi interessante também como ele foi tomando consciência da importância disso, né? E ele aceitava as compensações. Então, no início, quem tinha que fazer a compensação não estava muito afim. Mas como foram regras que partiram deles e compensações que partiram deles, essa negociação era muito mais fácil, né? E então, assim, o que a gente pode observar? Que essa autonomia, né, essa maturidade que eles começaram a ter com essas questões emocionais, afetaram diretamente a aprendizagem. Assim. Então, a gente conseguiu fazer passeios com essa turma que foram muito legais, que renderam várias aprendizagens. Foi uma turma que tinha muito problema de autoestima. Eles tinham um problema de autoestima, assim, eles já estavam se sentindo abaixo de tudo, porque eles viam alguns alunos da turma, nem todos, né? Era uma turma que quase todos os alunos eram repetentes, alguns mais, outros menos. Mas tinham alguns alunos que já tinham visto, inclusive os seus colegas, que tinham feito o primeiro ano com eles, já tinham saído da escola, né? Então, assim, já estavam no Fundamental 2, eles ainda estavam ali naquela etapa e não estavam conseguindo vencer aquilo. E eles terminaram o ano e eu dizia para eles, vocês são a melhor turma da escola. Porque a gente conseguia negociar com eles, a gente conseguia conversar. O início do ano, eu dizia que eu ficava desanimada, porque eu chegava com várias ideias, várias propostas, e eles, ai, tia, eles chegavam a ser um pouco apáticos, assim. Então, eles terminaram um ano descobrindo como esse universo de aprender é legal e o que isso pode mudar na vida deles, né? E essa autonomia, eu acho que fez com que eles se sentissem autores, né, desse momento, né? Fez com que eles se apropriassem disso, né? Que eu era professora, mas como professora eu estava ajudando eles nesse caminho, né? E não trazendo a salvação, né? Mas ajudando eles nesse caminho, de eles se reconhecerem, porque eu dizia para eles, aprender dá trabalho, aprender é difícil, mas depende de vocês, não sou eu que vou trazer tudo aqui para vocês e vocês vão saber tudo, vocês têm que ir atrás, né? Eu trago a proposta, mas se vocês não fizerem, não vai adiantar. E eu vi como eles cresceram nesse sentido, assim, foi uma experiência muito legal. Assim, até hoje eu fico muito emocionada falando dessa turma. Eu digo que foi um presente que a Márcia me deu, que no início do ano, quando a gente tem aquela reunião com os professores, no primeiro dia eu recebi essa turma. Eu fiquei bem assustada. Falei, ai, Márcia, socorro, me ajuda. Mas a Márcia confiou em mim, eu acho que ela trabalhou comigo como eu fiz com os meus alunos. Ela disse, não, Ana Paula, vai, eu confio em ti, tu consegue. E foi isso, assim, é uma turma que até hoje meu olho brilha quando eu falo deles, assim. Aprendi muito com eles e eu tenho certeza que a professora que eu sou hoje também é por causa deles, assim, eu sou muito grata a eles e a todo esse trabalho que eles me proporcionaram, assim, foi muito legal. Eu acho que eu já passei dos meus 5 minutos, mas era essa mensagem que eu queria deixar nesse Dia dos Professores para todos os meus colegas que estão aí. Beth. E a gente nem sentiu. Beth. Pode falar, Rinaldo, por favor, diga. Só falar tá ruim? Agradecer aí e explicar que eu trouxe algumas fotos que a gente, tanto que Márcia quanto que a Ana Paula falaram. A gente vai deixar para o final, para depois deixar a Renata falar, enfim, abrir o espaço. Mas quem puder esperar até o final vai ter a possibilidade de ver as fotos.
Eu sou economista, mas eu fiz uma formação em pedagogia sistêmica, que é um trabalho que eu fiz com uma professora que tem 30 anos de rede pública em Brasília, que foi quem inventou essa coisa do fio invisível que a gente usa na sala e tal, mas eu aprendi isso inicialmente com uma outra professora lá do México. Eu queria registrar aqui um agradecimento meu ao Marco, que vai estar passando as fotos, tanto as minhas quanto as da Renata, no final das nossas falas, né? O Marco nos fala de Lisboa, de Portugal. Ele é quem fez o prefácio de um livro meu, que foi publicado no Brasil e também lá em Portugal. E esse livro conta as oficinas lá de dentro do CIEP dos Guararapes. E o Marco também é um educador sistêmico, ele, inclusive, está fazendo uma formação em educação sistêmica online também. Enfim, eu queria agradecer muito o Marco, porque a gente que está aqui falando é uma tranquilidade não precisar de ficar administrando essas coisas de sistemas. Então, eu não agradeci no início, mas queria agradecer muito a ele, agradecer muito a Márcia e a Ana Paula, que me deixam muito emocionado de ver esse relato. Obrigado. O que é? A primeira pergunta era para você mesmo, sabe? Como é que você conseguiu chegar a isso, né? Como é que funciona esse processo, essa pedagogia sistêmica? Como é que você chegou nesse desenvolvimento desse trabalho tão bacana que agora você, inclusive, conseguiu apresentar, sintetizar, escrever um livro dessas suas experiências tão legais nessas nossas escolas? Marco, você pode compartilhar as fotos, que aí eu vou explicando pelas fotos, talvez seja um bom caminho, né? Eu aprendi a ser mediador pelo Ministério do Trabalho, há mais de 20 anos atrás, mas a mediação trabalhista é uma mediação tradicional. Tá, espera um pouquinho aí, eu já vou explicar, chegar lá. É uma mediação tradicional onde você tem um brigão e um que apanhou, por exemplo, né? Depois disso, eu acabei me aproximando de um trabalho mais terapêutico de um alemão chamado Bert Hellinger, que tem um trabalho chamado de constelações familiares, mas que tem toda uma filosofia nesse trabalho que tem tudo a ver com essa abordagem de você sair do julgamento, a começar pelo fato de que a gente está brincando aí, né? Primeiro um puxa o cabelo e a outra dá o soco na cara. Percebe que as crianças estão em roda. A gente não está ali discutindo só com a criança que bate, que apanha. Todas as crianças ali dentro da sala, elas fazem parte de um sistema. Então, não adianta você querer só punir aquele que bateu ou chamar para conversar só os dois, porque muitas das vezes aquele que bateu porque o que implicou com ele implicou chamando ele daquele nome que ele não gosta. Mas, às vezes, todas as crianças daquela turma costumam chamar ele daquele nome. Então, também nesse olhar sistêmico, o conflito ele tem a ver com esse sistema onde ele acontece. Isso aí é uma dinâmica que a Ana Paula comentou. Talvez essa turma, não sei se é a da Ana Paula ou não, mas a gente faz essa brincadeira e as crianças gostam muito, porque a partir disso a gente pergunta para elas, quem tem a culpa? E elas falam, quem bateu. A gente fala, mas é só quem bateu? E aí a gente vai construindo, o lugar da mediação, ele é também um lugar de construção. Você não dá o conhecimento, você vai construindo junto com as crianças, ou os adolescentes, ou os adultos, esse processo. Passa a próxima, Marco. Ali a gente começa também junto com eles, depois desse teatrinho, aquilo que também a Ana Paula falou, ó, implicâncias. A gente lista com eles, mas é só puxar o cabelo que vocês não gostam. E eles mesmos, em roda, vão dizendo o que eles costumam receber que eles não gostam, o famoso bullying. E aí, no final disso, a gente escreve isso no quadro e isso vai ficar fixado lá na parede da sala. Porque depois da gente discutir com eles quais são as implicâncias, a gente também discute com eles, tá, a menina ali deu um soco na cara do outro. Mas será que é só essa reação possível? Será que tem outras coisas? E aí as crianças vão pensando juntos, eu posso também pedir para ele parar, eu posso pedir à professora. E veja, a gente vai construindo
Isso, e vai ficando ali na sala de aula aquilo que eles mesmos vão construindo. A próxima, Marco, por favor. Né? Puxar cabelo, já falamos mais uma. Né? A gente coloca em ordem, e aí veja, a gente às vezes conversa em separado com aquele que bateu, com aquele que apanhou, com aquelas crianças que estão mais dificuldade de aprender, mas as dinâmicas se dão em roda. E a Beth perguntou ali para a Ana Paula como é que é esse lugar de fala. É interessante porque com crianças pequenas, quando você pede para eles falarem, todos querem falar ao mesmo tempo. Então a gente trabalha esse lugar de fala também como um lugar de escuta. Então a pessoa para falar ela tem que levantar a mão. Aí eu é que vou escolher quem começa a falar não fala. Então eu escolho quem levantou a mão e não falou. E aí, depois disso, antes da pessoa falar, eu também peço para ela, antes de falar, ela repetir a minha pergunta, para entender se ela ouviu a minha pergunta. Porque eles querem falar tanto, muitas vezes, que eles nem ouvem o que você está perguntando. O que vocês acham sobre dar um soco na cara? Ele já levanta a mão. Aí você vai, vem cá, o que eu perguntei mesmo? Então, a gente vai trabalhando esse lugar de fala junto também com o lugar de escuta. Em roda tem uma questão de que todos nós, na turma, somos iguais e somos diferentes. Temos os mesmos direitos, mas somos diferentes. A gente faz as dinâmicas também com os professores em roda. E a gente coloca eles na idade, por ordem da idade. Tanto professores quanto alunos. Por quê? Porque a gente viu aqui nessa reunião nossa, a gente pediu. Tem aluno que se inscreve, tem professor que se inscreveu, que está na rede desde 1985. E teve um professor que está na rede desde 2020. Então, é importante, muitas vezes, também, nas reuniões que a gente faz com os professores, e o livro fala basicamente das reuniões com os professores, a gente só cita 2 estudos de caso no final, mas com os professores também, como é importante a gente botar numa roda onde os mais antigos eles têm um lugar de força dentro da escola. Os mais novos também têm lugar de força, o futuro da escola é deles, dos professores recentes, mas os professores antigos têm que ser honrados, porque, na verdade, a escola chegou até onde está, graças a esse professor, às vezes ao servidor também administrativo. Aqui, depois dos cartazes, as crianças são colocadas para... Aí já é um trabalho da professora, dela fazer a dinâmica, das crianças lerem o que elas construíram uma vez por semana, para lembrarem quais são as implicâncias e quais são aquilo que a gente chama de compensações. Que é o seguinte, olha, você pode até dar um soco na cara, mas mesmo que o outro implicou com você, você se bateu forte, você se torna mais errado e aí você tem que compensar o amiguinho que apanhou. Segue um pouco, Marcos, não vai demorar muito. Aí isso a gente listou aí, teve umas questões do que pode fazer e o que não pode fazer na escola, tinha umas brincadeiras de dentro de banheiro, que a gente, com isso, deixou muito claro que lugar de banheiro não é para brincar, lugar de banheiro é para fazer xixi, é para escovar os dentes, e a gente acaba muitas vezes entrando em temas mas que é importante as crianças saberem que existem regras dentro da escola. E quando a gente construi essas regras para as crianças, a gente perguntou, pode namorar na escola? Aí a gente pergunta, quem acha que pode? A metade da turma levantou a mão. E aí a gente coloca isso no quadro e depois a gente conversou com a Márcia antes e a gente depois falou, olha, mas vocês entendam o seguinte, nessa escola crianças não namoram, nem professores andam de mão dada aqui dentro dessa escola. Falando isso, a gente quer dizer que se na casa das crianças pode, está tudo certo. As regras da escola não precisam ser diferentes, as mesmas de casa. Não tem uma regra que é melhor do que a outra. O importante é a criança entender que pisou na escola, valem as regras da escola. Não quer dizer que elas sejam melhores, nem que elas sejam piores. Mas aí você consegue mostrar para a criança que tanto a mãe e o pai, quanto a escola, que são as 2 referências que ela mais respeita, respeitam também uns aos outros. E estão ambos aliados para o crescimento da criança. Vamos lá, Marco, para não demorar muito. Essa, se eu não me engano, é até a turma da Ana Paula. Eu acho que ela botou isso bem perto do quadro ali, para as crianças não terem dúvida se essas regras estavam valendo. Para frente, Marco, por favor. A gente faz alguns exercícios antes e depois dessa meditação do fio invisível. A gente chega na sala e, de surpresa, pede algumas contas. Aí, na semana seguinte, volta na sala
E antes de fazer outras contas do mesmo nível que a professora dá, a gente pede para eles fecharem os olhos e se imaginarem pedindo ajuda para a mãe primeiro, através desse fio invisível e tal, e depois para o pai também. E a gente mostra nessa pedagogia sistêmica quanto importante é para a criança aprender matemática quando ela consegue somar no coração dela o pai com a mãe. Muitas vezes a gente sabe que essa relação é muito dura para os pais. E muitas vezes a mãe fala mal desse pai, e isso não é bom para a criança. A mãe fala, mas isso definitivamente não é bom para a criança. E claro, a criança ela se alia à mãe, mas no coração dela, quando ela ouve de um professor, de que, olha, como a Ana Paula falou, mesmo seu pai estando preso, ele no fio invisível, ele pensa em você todo dia, e ele é o seu pai, porque ele que te colocou nesse mundo. Mesmo que a criança reclame desse pai, ela se acalma, e isso ajuda ela no processo de aprendizagem. Essa turma que a Ana Paula fez era uma turma muito... O processo lá era justamente essa da aprendizagem, mais até do que da violência, mas tinha violência também. Vamos seguir, Marco. Eu acho que está acabando já. Rapidamente, para dar espaço para os outros também falarem. Essa aí é o desenho de trazer simbolicamente os pais para dentro da sala de aula. Eu não fico chamando o pai das crianças para dentro da escola, a não ser que a diretora queira. Eu digo para os professores, olha, vamos tentar resolver os problemas na sala de aula com as crianças, trazendo os pais simbolicamente para dentro de sala. A gente, quando chama os pais, é para dizer para eles que está tudo indo bem, que eles estão aqui dentro da escola, que a gente prestigia eles. E muitas vezes uma criança começa a chorar porque brigou, porque não sabe, está triste. A gente pede para ela ir até a parede, colocar a mão ali no desenho do seu pai e pedir da sua mãe, pedir a força e o apoio das crianças. E é impressionante como isso tem um efeito sobre as crianças. Mas, Marco, esses aí são, por exemplo, filhos adotivos, que as pessoas falam, ai meu Deus, mas a fulano não tem pai porque foi adotado por outro. A gente mostra que a criança tem no coração dela espaço não só para o pai biológico, como também para os pais adotivos. E ela pode fazer 2 desenhos. Um, se ela conhece os pais biológicos e mora com outros pais, o avô, no coração dela, tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos podem estar ali apoiando ela simbolicamente em sala de aula e apoiando a professora também. Aí são os cartazes que ficam afixados ao lado das regras para mostrar que os pais estão ali apoiando as regras que a professora alinhou com os alunos. Acho que estamos terminando, né, Marco? Aí a gente faz também um pouco a ordem da vida, as crianças representando os pais, os avós, os bisavós, enfim, tem várias dinâmicas de trazer a força para as crianças através da origem delas. A gente, mesmo sem conhecer, isso já são cartazes com os adolescentes, e com isso eu termino, Marco. Eu acho que eu já esgotei meu tempo aqui e passo a palavra à próxima pessoa. Obrigado, Marco.